Bem, pessoal, retornando ao nosso capítulo de dinâmica da rotação, vocês lembram que eu demonstrei para vocês que o momento angular é dado por o I ômega, assumindo a condição de um corpo rígido, onde você pegava as fatias e olhava para as partículas que estavam no plano XY, certo? Então você olhava para cada fatia do corpo rígido e encontrava que L é I ômega, assumindo que esse corpo rígido estava girando em torno de um eixo de simetria. Né? Caso o eixo fosse um eixo de simetria, você poderia escrever, além dessa relação escalar, uma relação vetorial entre o momento angular e a velocidade angular, onde L é I, momento de inércia, vezes ômega, certo? Isso para um corpo que gira em torno do eixo de simetria e essas partículas estão no plano XY, certo? Agora, estendendo essa demonstração para o caso quando você tem partículas que não estão dentro nesse plano XY, estão em posições quaisquer, R1 e R2, tá certo? Também se o corpo está girando em torno de um eixo de simetria, também é válido que os momentos, o resultante do momento angular de partículas que não estão no plano XY, mas estão em qualquer posição do corpo, como esse eixo é um eixo de simetria, sempre você pode associar uma partícula M1 com massa M, uma outra simétrica com massa M2, de forma tal que a resultante dos momentos angulares, se você olhar a partícula M1, partícula M2, tá certo? Eles têm, a M2 tem momento angular L2, a M1 tem momento angular L1. Como elas estão simétricas em relação ao eixo de rotação, esse momento angular vai ter uma componente, se você decompor o L2, você vai ter uma componente ao longo do eixo e uma componente na direção ortogonal ao eixo. A L1 também vai ter uma componente ao longo do eixo e uma componente ortogonal na direção oposta. Como essas partículas têm a mesma massa e estão girando com a mesma velocidade angular, essas componentes ortogonais, que ao longo do plano da fatia que contém elas, vão se anular e só vai ficar a componente ao longo do eixo. De forma tal que o resultado que a gente encontrou para o caso de fatias que estão no plano XY vale para qualquer conjunto de partículas, desde que o corpo rígido gire em torno de um eixo de simetria. Né? Então aqui está o desenho das partículas, aqui está a construção vetorial, tá certo? E aí você vai ver que o momento angular resultante vai estar ao longo do eixo de simetria. Então, para um corpo giro que gira em torno de um eixo de simetria, L ômega possui a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, nessa condição, que o eixo é um eixo de simetria do corpo rígido, você pode escrever que L é I ômega, tá certo? Nesse caso, vale a regra da mão direita, né? O ômega está apontando na mesma direção de L, né? Então, você usa a regra da mão direita. Se o corpo está girando no sentido anti-horário, é positivo. Se está girando no sentido horário, é negativo, né? Então, está aqui a regra da mão direita em ação, tá certo? E a mesma relação que a gente encontrou para fatias que estão no plano XY vale para qualquer fatia do seu corpo rígido, desde que ele esteja girando em torno de um eixo de simetria. Tá certo? Então, como a gente sabe, né, que a taxa de variação do momento angular total é igual à soma dos torques de todas as forças que atuam sobre as partículas, então, nesse somatório dos torques, você está incluído os torques devido às forças internas e os torques devido às forças externas. O problema, o detalhe é o seguinte: os torques devido às forças internas, como uma partícula atua com relação a uma outra que se localiza simetricamente, e esses torques das forças internas, eles vão se anular aos pares, tá certo?
e a soma dos torques só fica os torques resultantes de forças externas. Neste caso, a seguinte relação é válida. O somatório dos torques é igual a dl dt para qualquer sistema de partículas. Perceba que esse somatório dos torques estaria envolvido torques realizados por forças externas e forças internas. Porém, o das forças internas, ele se anula aos pares, tá certo? Por conta da segunda lei de Newton, que você tem uma força de ação e reação, que tem direção, a mesma direção e sentidos opostos. Cada uma dessas forças vai gerar um torque numa direção contrária, na mesma direção e sentidos contrários. Eles vão ser anulares e só quem pode variar o momento angular com o tempo é torque devido a forças externas, tá certo? Então, quando um sistema de partículas for um corpo rígido, girando em torno de um eixo de simetria, então essa equação vira o Lz igual a I ômega Z, onde o I é constante, tá certo? Como é um corpo rígido, né, o momento de inércia dele não se altera. Quando esse eixo possui direção fixa no espaço, né, o eixo de rotação, então os vetores L e ômega variam apenas em módulo, né, porque se o corpo gira em torno de um eixo que tem direção constante, então o momento angular e a velocidade angular apontam na mesma direção. Como o I é constante, os vetores L e ômega variam apenas em módulo, a direção e o sentido não variam. Neste caso, nós temos que dl de z dt é I, derivando isso aqui com relação ao tempo, é I d ômega z dt, dlz dt é I d ômega z dt é alfa z, então é válida a relação que o somatório dos torques na direção z é igual a I alfa z. Tá certo? Agora suponha que o eixo de rotação não é um eixo de simetria, tá certo? Se isso for verdade, quando o eixo de rotação de um corpo rígido não é um eixo de simetria, o vetor momento angular L, em geral, não se encontra ao longo do eixo de rotação, né? Então, quando o eixo não é um eixo de simetria, o momento angular não aponta ao longo do eixo de rotação. Ele só aponta quando é um eixo de simetria do seu corpo, tá certo? Então, nesse caso, mesmo quando o ômega é constante, a direção de L pode variar e torna-se necessário um torque externo para manter a rotação. Então, nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando esse eixo de rotação não é um eixo de simetria, o momento angular em geral não é paralelo ao eixo de rotação, tá certo? Aqui é o eixo de rotação, ó, veja que o eixo de rotação está ao longo do eixo Z, e o momento angular L, ele não está apontando ao longo do eixo de rotação. Então ele tem uma componente ao longo, se você decompor ele tem uma componente LZ, mas tem uma componente perpendicular, tá certo? À medida que o corpo gira, o vetor momento angular L descreve um cone em torno do eixo de rotação, né? Como ele não está apontando ao longo do eixo de rotação, ele vai girando esse L aqui, vai girando, vai apontando em várias direções, né? Então vai descrever o que a gente chama de um cone, né? Tá certo? Como o L varia, deve existir um torque. Como a gente sabe, se o momento angular variar no tempo, então existe um torque, tá certo? Aí, como o L varia, deve existir um torque externo atuando sobre o corpo, embora o modo da velocidade angular permaneça constante. Caso esse corpo seja, agora, uma roda de um carro não balanceada, esse torque, que faz com que o momento angular varie, fornecerá um atrito aos mancais, desgastando-os em decorrência desse atrito. Ou seja, quando você pega um carro, a roda está desbalanceada e você leva para fazer o balanceamento da roda, na verdade, o que é que você faz? Você balancear a roda do carro é você pegar e distribuir a massa da roda simetricamente para que o momento angular daquela roda fique exatamente alinhada com o eixo de rotação, que é o eixo do carro, entendeu? Então, quando você leva o carro para fazer um balanceamento da roda, é isso que você está fazendo, na verdade. O cara prega aquele chumbozinho na roda porque ele identifica que o aro está meio empenado ou tem alguma coisa errada no pneu. Aí ele vai distribuir essa massa, tá certo? Porque o pneu se deformou por algum motivo ou o aro.
Aí ele distribui essas massas de chumbo de forma tal que você corrija a direção do momento angular, ou seja, o momento angular que não apontava ao longo do eixo de rotação, volta a apontar em torno do eixo de rotação, fazendo com que o eixo de rotação seja um eixo de simetria, né? Neste caso, você não tem mais o desgaste devido a esse torque externo, né? O torque externo passa a ser nulo e a roda gira perfeitamente sem causar danos aos mancais da rotação, tá certo? Então, essa é a importância do balanceamento das rodas para que você tenha uma distribuição simétrica de massa em torno do eixo de rotação, fazendo com que o eixo de rotação seja um eixo de simetria, consequentemente o momento angular vai apontar na direção desse eixo.